Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje um review de um livro muito bacana, que eu acabei de fazer a leitura, uma publicação da editora Reflexão, que tem publicado ótimas obras, né? Principalmente para o público arminiano. E hoje eu quero apresentar um livro que na verdade é um livro que talvez aí muitos arminianos não vão gostar muito, né? Mas é um livro que foi escrito pelo Michael Horton, que é um autor calvinista, né? Ele segue a linha calvinista, e ele trouxe, né, um entendimento a favor do calvinismo. Sabe o que é interessante? A editora Reflexão, vou pegar para vocês aqui, inclusive em breve eu vou estar fazendo review desse livro também, tá? Os dois livros trabalham um pouco juntos, né? A editora Reflexão trouxe o Contra o Calvinismo, que foi escrito pelo Roger Onson. E olha que legal, o Contra o Calvinismo foi escrito pelo Roger Onson e tem o prefácio do Michael Horton. O livro A Favor do Calvinismo foi escrito pelo Michael Horton e tem o prefácio do Roger Onson. Então, um livro é a favor do calvinismo e o outro livro é contra o calvinismo. E aí vai defender a linha arminiana. Então, dois livros interessantes. Eu fiz a leitura primeiro do livro A Favor do Calvinismo, encerrei a leitura essa semana, e vou estar apresentando para vocês aqui um pouquinho deste material. Bom, antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, que é muito importante, e na descrição do vídeo vocês encontram os canais que são parceiros aqui do nosso canal também. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir as duas obras, tá? Ou uma das duas obras. E eu vou estar mostrando, o review é sobre o livro A Favor do Calvinismo. Bom, capa brochura, como vocês perceberam. Aqui a gente tem a parte do prefácio que foi feito pelo Roger Onson, que é um autor arminiano, né? O Roger Onson. E a gente tem aqui o entendimento que o livro foi escrito pelo Michael Horton, ele vai fazer uma defesa do calvinismo, tá bom? Bem, aqui a gente tem mais uma parte explicativa. O material da folha, aquela folha meio amarelada, é uma folha que particularmente eu gosto. A gente tem a ficha catalográfica, essa é a primeira edição de 2014. O sumário é um livro que tem aí 8 capítulos. Então o primeiro capítulo vai trabalhar a essência do calvinismo, capítulo 2, sobre os dominadores rebeldes, a condição humana. Então, capítulo 3, amados desde a eternidade, a eleição. Capítulo 4, missão cumprida, expiação. Capítulo 5, chamados e mantidos, né, o chamado efetivo e perseverança. Capítulo 6, calvinismo e a vida cristã. Capítulo 7, o calvinismo e as missões cristãs. E o capítulo 8, o calvinismo, hoje uma análise, né, aí tem essa SWOT, né? E depois tem um pós-fácio. O prefácio foi feito pelo nosso amigo, teólogo, Roger Onson. Claro que ele vai discordar, né, daquilo que o Michael Horton aborda no livro, mas ele vai trazer o entendimento que o Michael Horton ele foi bem honesto na sua abordagem, trazendo aquilo que é o calvinismo, porém ele não concorda. Então é interessante isso. A gente tem aqui agradecimentos, né? Introdução, calvinismo e arminianismo, por que se importar? Então a introdução é interessante porque de cara o autor vai trabalhar o X da questão, ou seja, o motivo da discussão muitas das vezes, ou porque ele quis trabalhar essa questão aí de levantar uma bandeira a favor do calvinismo, trabalhando a questão do arminianismo, né, o porquê que ele não concorda, né? Então, aqui ele vai explicar isso, é uma parte muito importante. O tamanho da letra, uma letra muito confortável, fiz algumas marcações. Então, a gente tem o conteúdo e abaixo a gente tem algumas notas, tá? Sempre abaixo dessa linha, né? Essa parte de linha aqui que ele colocou. É um livro muito interessante, tá? Particularmente eu gostei. Ele traz assim uma explicação muito clara com relação àquilo que é o calvinismo. E o interessante é que ele foi bem respeitoso ao arminianismo aqui. Tá? Ele não vai colocar o arminianismo no balaio do semi-pelagianismo ou do pelagianismo, que é um erro, né? Os calvinistas que consideram o arminianismo pelagianismo ou semi-pelagianismo. Embora eu identifiquei alguns erros da parte dele com relação àquilo que é o arminianismo.
Eu identifiquei, aliás, tem muitos calvinistas, né, ou boa parte dos calvinistas, pelo menos que eu já conversei, que eu já tive contato, comete alguns erros, né? Ou enfatiza algum ponto que o arminianismo enfatiza que, na verdade, não é só isso que o arminianismo prega. Então, eu identifiquei isso nesse livro também. Mas, no geral, é um livro muito bom, né? Ele sempre vai colocar aqui uns subtítulos na forma, dentro de uma letra em negrito e abaixo conteúdo. E aí ele vai dividindo em pontos, né? Como calvinista, crê que as doutrinas da graça representam a melhor interpretação de todo o ensinamento das Escrituras. Dizem que há versículos calvinistas e arminianos a concluir que a própria Bíblia é inteiramente coerente e se contradiz. Se o calvinismo não pode fazer justiça às passagens levantadas pelo arminianismo, então ele não é adequado desde o princípio. Então tem alguns pontos, mas o mesmo poderia ser dito das inúmeras doutrinas que calvinistas e arminianos concordam, que são claramente ensinadas nas Escrituras, tais como a Trindade, a divindade e a humanidade de Cristo, a obra expiatória e a ressurreição, né? Então, trazendo o entendimento que as duas linhas de pensamento são ortodoxas. Calvinismo é apenas um apelido. Essa parte é interessante, pessoal, porque ele vai... ele não é muito fã dessa questão de trabalhar a linha de pensamento calvinista apenas com o nome calvinismo, porque ele coloca o calvinismo muito além disso, né? Então ele vai explicar aqui nessa primeira parte e explicando alguns pontos, quebrando alguns tabus. Essa parte introdutória. O capítulo 1 vai trabalhar a essência do calvinismo. Então, ele vai fazer aqui primeiro um desenvolvimento histórico da linha de pensamento calvinista, tá? Trabalhando o desenvolvimento do calvinismo e também trazendo o dogma central, né, do calvinismo e trabalhando a história do próprio Calvino, né, uma parte muito interessante, até o surgimento do arminianismo, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa explicação que eu achei muito interessante, porque ele começa a abordar o arminianismo. A diferença crucial entre o arminianismo e o semi-pelagianismo é que o primeiro insiste na necessidade da graça prévia a toda resposta humana. Ao menos como Arminio ensinou, o arminianismo não nega o pecado original ou a incapacidade dos seres humanos salvarem a si mesmo. Além disso, os arminianos realmente defendem que a suficiente graça preveniente é concedida a todas as pessoas que exercem seu livre-arbítrio. Ele vai explicando, tá bom? Então aqui tem a distinção dos arminianos de coração e os arminianos liberais, são os de cabeça, né? Ele explica também isso, é um capítulo muito importante. O capítulo 2 vai trabalhar a questão da depravação total, aí ele vai trabalhando ponto por ponto, tá? A depravação total, ele desenvolve isso, né, dentro da visão reformada calvinista, tá? Ele evita muito o termo calvinista, que ele usa doutrinas da graça, posição reformada, ele tem alguns termos peculiares, tá? Então é uma parte muito importante, né? Com relação a livre-arbítrio também, ele vai trabalhar muito sobre isso. E sempre ao final de cada capítulo ele trabalha a conclusão, né? Olha só, o pelagianismo ele fala mais um pouquinho, a visão semi-pelagiana e também a visão arminiana. O capítulo 3 vai trabalhar a questão da eleição, tá? Então ele vai explicar a eleição, vai usar passagens bíblicas, ele vai discordar da questão da eleição simplesmente pela presciência, ele vai explicar aqui a sua linha de pensamento. E aí eu até coloquei, como ele decreta sem ser o autor, foi um ponto que eu estava lendo aqui, eu discordei da visão dele, né? Eleição apenas corporativa, ele coloca aqui o arminianismo quase como apenas a eleição corporativa, mas a linha clássica ela coloca também, né, a eleição de indivíduos. Aqui ele coloca um argumento baseado no mérito que não temos, mas e a justiça de Deus, né? Eu coloquei aqui uma coisa interessante, uma marcação que eu fiz. Eu gosto de ler fazendo marcações, tá? Então essa parte da eleição é muito importante, tá? A gente entender e todos os seus pormenores. O capítulo 4, missão cumprida, expiação. Ele não gosta de usar
o termo expiação limitada. Ele coloca expiação definida. É o termo que ele usa. Ele explica o porquê. Ele explica um pouco da questão das teorias da expiação, né? E aí ele vai adentrar na expiação definida, que é o termo que ele usa. Ele não gosta de expiação limitada. Aliás, ele tem alguns termos interessantes, né? Que ele trabalha segundo a sua visão. E aí ele vai trabalhar a redenção particular, que é a expiação definida, né? Batendo contra a linha de pensamento arminiana. Mas, na verdade, ele primeiro faz uma defesa da sua linha de pensamento. Ele evita muito ficar só na questão de bater contra o arminianismo. Ele foca em defender sua posição. Capítulo 5, chamados e mantidos, né? Questão da perseverança dos santos, né? E aí ele vai mostrar também essa linha de pensamento. A maioria dos arminianos concordará que não podemos fazer o mais leve movimento em direção a Deus à parte da sua graça. Já apontamos que o arminianismo clássico, no mínimo, afirma o pecado original e a servidão natural do pecado à parte da graça. Então ele mostra alguns pontos interessantes. Ele é bem honesto em várias coisas, né? Aqui ele trabalha um pouquinho da graça irresistível, né? Essa parte da graça também ele trabalhou muito nos capítulos anteriores. Na parte da eleição ele trabalhou um pouco sobre isso, mas aqui ele volta a falar sobre isso também. E essa questão da perseverança, o perigo da apostasia, ele vai explicar essa questão. Eu, como um bom arminiano, né, vou fazendo a leitura de Hebreus 6:4, ele faz um comentário e eu coloco. É isso que o texto diz? Porque eu não concordo, porque o texto diz uma outra coisa que ele coloca aqui. Questão de discordâncias, mas ele explica dentro da visão calvinista, né? Então aqui a questão do sinergismo inconstante, ele vai explicar o que é isso, né? E aí ele termina a conclusão. Capítulo 6, Calvinismo e a vida cristã. Nos outros capítulos, ele focou um pouco nos pontos, né? E a partir de agora, ele vai trabalhar mais a questão da parte prática da visão calvinista. E essa parte é importante porque ele vai mostrar que calvinismo não é simplesmente os 5 pontos, mas calvinismo é muito além disso, segundo ele, né? A visão reformada. Então, essa parte aqui, esse capítulo 6 é muito importante, né? Quando ele trabalha esses pormenores, algumas disciplinas, alguns pontos importantes. O calvinismo afirma tão vigorosamente quanto os arminianos que não há justificação sem consequente santificação, mas se pergunta por que a justificação tem de se tornar santificação a fim de tornar a este ponto. Então ele vai trabalhar muito a questão dos outros pontos, né, que o arminianismo às vezes coloca, por exemplo, a santificação ou a inteira santificação que o wesleyanismo prega. Então ele vai explicar que sim, na visão reformada a gente tem esses pontos, principalmente na parte prática. Tá? As doutrinas da graça, juntamente com outras ênfases, são claras ao sistema reformado. Engendram o seu próprio tipo de piedade, etc. Né? Capítulo 7, Calvinismo e as missões cristãos. Ele, aqui nesse capítulo, ele vai mostrar que no calvinismo existe sim evangelismo. No calvinismo existe sim pregação do evangelho. No calvinismo existe a questão das obras missionárias, ou os trabalhos missionários, né? Que muita gente pensa o seguinte, o calvinista crê que uma vez salvo, salvo para sempre, que Deus já elegeu todo mundo, Deus já predestinou quem ia ser salvo, quem não ia, então não precisa evangelizar. Os calvinistas moderados, os calvinistas mais assim, né, tranquilos, vamos dizer assim, eles acreditam que é necessário sim pregar. O calvinista que segue a linha calvinista de verdade, ele crê que precisa de fato pregar, evangelizar, né? Então ele explica isso aqui, né? Que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra e tal. Então ele traz aqui os desenvolvimentos históricos das missões, né? Dentro das igrejas reformadas. Aqui eu coloquei, o arminianismo não nega esse fato, né? Colocou aqui. Enfim, e o capítulo 8 trabalha a análise, né, do calvinismo hoje, né, os pontos fortes e também os pontos fracos, né, que a gente encontra hoje, e toda essa consequência e como viver a parte prática dessa visão da soteriologia, né, de uma forma prática. Em seguida ele traz um pós-fácil, ele conta um pouquinho da história dele, né, com relação ao calvinismo, a sua quando ele se tornou um calvinista, quando ele abraçou as doutrinas da graça, que ele queria converter todo mundo e tal, ele entende que isso não é obra dele, tá bom?
Então, esse é o review desta maravilhosa obra da editora Reflexão a favor do calvinismo, para você entender a linha de pensamento calvinista, né? Então é um livro muito bacana que eu indico para vocês. Que Deus abençoe e até um próximo review, se Deus assim permitir.